palavra, Lu. Liga o som, Lu. Mas eu não falei nada. Estava treinando. Boa noite para todos, que Jesus nos abençoe mais uma vez. Muito obrigado a todos pela oportunidade de estar aqui aprendendo, né? Esse é um grupo que eu mais aprendo do que qualquer outra coisa. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Estão todos vendo a minha tela? Sim, Lu. Sim. Então, vamos lá. Antes da gente entrar na questão dos centros de força, né? A gente tem como a gente falar do coronário, se a gente falar da glândula pineal e da interação dessa glândula no nosso organismo e a interação, né, com o nosso corpo como um todo. Então, a minha passagem aqui sobre esse tema lá é rápida, superficial, não dá muito para aprofundar, mas dá para a gente fazer uma interação aí do assunto que é importante. Então, quando a gente começa a falar da pineal, a gente sempre vai lembrar que de Galeno para frente, né, a gente tem depois René Descartes falando sobre isso em 1640. Na verdade, ele fala da pineal muito antes de 1640. Ele fala disso alguns quase 10 anos antes, porque na época que ele começava a se interessar em falar sobre glândula pineal e dentro do seu pensamento do dualismo, né? Porque, na verdade, ele encontrava o Descartes, ele tinha uma visão dualista, então ele enxergava o corpo também com a sua dualidade, viu na pineal que era o único órgão que ele não era dividido, ele estava lá no meio, né, do cérebro, ele não tinha uma divisão, a gente tem hemisfério direito, hemisfério esquerdo, e no meio dele a gente tem a glândula pineal. E aí ele se interessa por esse assunto, né? E vem dizer que essa glândula é a sede principal da alma e o lugar onde todos os pensamentos são formados. Eu acredito nisso porque eu não encontrei nenhuma outra parte do sistema nervoso central, a não ser essa, que não é duplicada. Então, ele partiu do princípio de que a partir do momento em que ela não é duplicada, alguma coisa ela tem de especial. Eu não podia falar muito nisso no começo, porque quando ele foi falar sobre isso, o Galileu Galilei estava sendo preso por aqueles absurdos, né, que achavam que ele estava falando. Então, é um período difícil, né, em que falar as verdades naquela época era um risco muito grande, né? Aí vem Giordano Bruno, vem um monte de gente nessa época, aí quase 100 anos para frente, tentando trazer revelações importantes e sofrendo muito em virtude disso, né? Então, o tempo passou e aí a ciência, né, vem falar sobre a glândula pineal, que um dos papéis fundamentais hoje que a ciência vem estudar é a produção de melatonina, né, que vai regular principalmente o nosso relógio biológico. Então, entre as várias ações da mel, que eles falam aqui que é a melatonina, já comprovadas, né, então se destacam uma função imunomodulatória, então ela tem uma função modular, antimodular dentro do nosso sistema funcional aí, onde a gente tem as relações de tempo, de noite, de dia, que são os ciclos circadianos, que a gente vai falar um pouquinho só sobre isso, só para a gente ver que a gente está entendendo que a glândula pineal não é uma coisa qualquer, ela tem um papel muito importante. Então, ela tem uma ação anti-inflamatória também, ela tem uma função, uma atuação antitumoral também no seu funcionamento equilibrado, né? Receptores, antioxidante, síntese de dióxido nítrico, cronobiológico, então, regula os ritmos biológicos, né? Então, por exemplo,
não sei, aqui, quem já teve a experiência de viajar ou para dentro do Brasil, ou para fora, principalmente para fora, onde a gente tem um fuso horário grande, né? Tem 4, 5, 6 horas de fuso, a gente vê como que isso faz totalmente sentido, né? A gente entra naquele jet lag, você tem 1 hora, um dia de adaptação, em média, por 1 hora de fuso horário, né? Então, o que é isso? Isso é a nossa glândula pineal se organizando com a produção da melatonina, enviando essas informações para o nosso hipotálamo e dizendo, agora não é mais dia, agora é noite. Além de não ser noite, tem 4 horas de diferença. Então, vamos organizar a casa. E aí a pessoa tem aquela, eu chamo de ressaca, né? Quase uma ressaca aí de uma mudança desse fuso horário e essa adaptação. Então, olha como é interessante o papel dessa pineal com a produção da melatonina, né? Então, esses ritmos circadianos e as alterações sazonais dos mamíferos, né? Então, nós temos a referência noite e dia. O Júpiter é médico, ele deve ter visto ou conhece isso, assim como quem é da saúde, né? As maiores perturbações que os pacientes dentro dos hospitais têm são principalmente nas UTIs, que é muito comum na UTI o paciente perder essa referência de noite e dia, né? E como ele perde essa referência de noite e dia, existe uma tendência grande dele entrar até em crise de delírio, né? Porque ele vai perdendo totalmente referência, medicado e tantos fatores, e vão trazer muitas confusões para o paciente, né? Então, tem hospitais que tem uma luazinha, coloca lá na frente, ou então colocam alguma coisa que o paciente, se ele tiver, né, logicamente, consciente, ele vai conseguir perceber isso. Então, a gente tem essa referência, né? Então, condições normais, essa produção e a secreção, ela é maior no inverno, noites longas, mais do que no verão, em noites curtas. Então, a gente está falando aqui também de relações de clima, né? Então, essa alternância de produção aí da secreção serve como sinal temporal, né? Para a organização de funções dependentes da duração do dia. Aí nós estamos falando de reprodução, de comportamento, crescimento de pelagem aí nos animais, né? Então, olha a importância de uma glândula, que é no pineal, porque ela tem o formato de uma pinha, ela é minúscula, fica no centro do nosso cérebro, né? E ela, na verdade, é o maestro que faz a orquestra do nosso sistema funcionar de maneira organizada. Então, esse é o papel mais importante, né? Então, está aqui uma ilustração da pineal. Então, ela está lá no meio do cérebro. Então, ela é bem pequena. Foi tão pequena que, ao longo do tempo, pouca gente deu atenção, né? Isso é um ponto interessante, tá? Mas, a partir aí de Descartes, de outros estudiosos, a gente foi entendendo, ao longo do tempo, que realmente é uma glândula fundamental, né? O nosso canal de ligação com o mundo espiritual, a gente vai ver como que isso é importante, né? E essa relação que existe. Então, aqui, só para a gente entender, né? De maneira simples, né? Para que todos tenham uma percepção clara, a gente tem, então, a glândula pineal ela produzindo a melatonina e mandando essas informações para um núcleo que a gente tem, que chama núcleo supraquiasmático, que é o nosso relógio biológico, né? E aí, essa regulação, ela acontece por um meio do nosso trato retino-hipotalâmico, né, que está aí funcionando através do nervo óptico, que recebe, através da luz do sol, a informação de que é dia, então inibe a produção de melatonina, e quando é noite, aumenta a produção de melatonina. Então, por isso, né, que o André Luiz, por exemplo, ele, em algum momento, ele vai falar da importância da reunião mediúnica, por exemplo, ser na penumbra, de uma luminosidade mais, de um tom mais escuro ou avermelhado, porque isso vai trabalhar junto com esse relógio interno que nós temos,
né? Vai equilibrar. Então, até a recomendação, né, de alguns estudiosos é que a gente cuide disso no nosso dia a dia. Então, por exemplo, eu não tenho no meu quarto luz de teto clara, não tenho luz branca, né? Porque se o quarto é o lugar em que a gente vai descansar e vai dormir, então eu tenho que diminuir a luz para estimular essa produção da melatonina. Né? Por quê? Porque eu estou produzindo, então, esse equilíbrio. Né? Eu estou dando manutenção para o meu relógio interno. Né? Então, por exemplo, quem trabalha à noite, né, troca a noite pelo dia, tem uma produção muito menor da melatonina. Então, quer dizer que pode ter aí um pouco mais de dificuldades. Né? Então, quando a gente fala dos ciclos circadianos, nós estamos falando desse relógio biológico que nós temos. Né? Então, nós temos momentos em que nós vamos produzir mais ou menos melatonina. Então, tem momentos em que a gente vai ter isso de uma maneira melhor regulada. Tá? Então, o nosso organismo ele é um relógio. É igual para todo mundo? Não necessariamente, porque a gente, ao longo do tempo, a gente foi se adaptando. Mas, ao longo do tempo, em média, a gente tem esse reloginho que funciona. Eu tenho uma pressão sanguínea mais alta, né? E é tão interessante isso. Se você fizer a aferição da sua pressão às 18h30 mesmo, ele vai ser diferente se você aferir a sua pressão mais tarde ou mais cedo. Por quê? Porque a gente tem um ciclo que está funcionando aí. Eu tenho um momento de um sono mais profundo, eu tenho momentos de estados de alerta, então a gente precisa, sempre que possível, respeitar, né, os horários do nosso organismo, respeitar o funcionamento do intestino, né, cuidar. Por isso que a gente fala do autocuidado, né? Não adianta a pessoa ir lá na casa espírita, tomar passe e tudo, aí chega e fica na televisão até 2 horas da manhã. Então, ela não está cuidando do seu organismo. Então, é por isso que a gente fala um pouquinho dessa questão um pouco mais da ciência, mais material, porque tem uma relação também com o nosso corpo perispiritual. Nós somos isso aqui. Acho muito legal essa imagem. Né? Então, fisicamente, nós somos todos esses sistemas. Tá? Então, a nossa glândula pineal ela interage com tudo isso. Querendo ou não, ela tem uma interação com todos os nossos sistemas, principalmente o sistema endócrino, né? Principalmente o sistema nervoso. Então, é aí que a banda toca. Né? A gente vai perceber que tudo isso não funciona separado, né? Apesar de a gente separar aqui, nós não somos vários, somos uma coisa só. E aí tudo isso tem que ter um controle, né? Tem que ter uma ordem. E aí nós temos, né, o sistema nervoso, nós temos uma estrutura que está organizando isso. Né? Nervos especiais, nos diz André Luiz, funcionam como estações emissoras e receptoras, manipulando a energia mental projetada ou recolhida pela mente em ação constante. Né? Então, isso aqui interage com a nossa estrutura mental, com a nossa estrutura de pensamento, que vai trabalhar, então, essa ligação de espírito e matéria. Então, só para a gente voltar no René Descartes, o que acontece? Quando ele fala dessa dualidade, qual é a conclusão que ele chega? Ele fala, então, existe uma dualidade, existe matéria e existe espírito. O que é que faz a ligação entre uma coisa e a outra? A glândula pineal. Né? Então, a ponte entre um lado e o outro, entre o material e o espiritual, está aí na glândula pineal. Então, esses nervos especiais funcionam como estações. Né? Por que estações? Porque através da minha produção, que acontece lá a nível espiritual, perispiritual, isso vai, então, se manifestar através das irradiações da minha glândula pineal. Né? E aí nós temos, de uma maneira ilustrativa, né, a gente tem os nossos centros nervosos, aqui está falando um complexo sacral, que é aquela região aqui, um pouquinho abaixo da lombar, que é responsável pelo funcionamento das nossas pernas, por exemplo. Então, nós temos terminações nervosas.
E aqui do lado direito, a gente também faz essa associação das nossas terminações nervosas com os plexos solares, ou os plexos, que são os plexos dos chamados chakras, né? O ponto de radiação aí dos nossos chakras. Tá? Então, essa ilustração do lado direito, você já deve ter visto muito isso, né? Isso não é do espiritismo. Então, o espiritismo tem que se apropriar, adotar muitas coisas que vieram de fora para entender melhor como é que funciona isso, né? Porque quando o Mesmer começou a falar de magnetismo, né, essa ideia mais clara ele não tinha. Então, por quê? Porque, na verdade, os ocidentais eles demoraram muitos anos, eles demoraram milênios para entender como que o corpo funciona de maneira holística, de maneira completa, né? Então, os orientais que têm esse domínio, né? Então, a gente tem aí o Leadbeater, essa ilustração do Leadbeater, que era um teosofista e maçom, e estudou, ele foi estudar os orientais, entender isso, e trouxe isso, né? Foi um dos que trouxeram aí para o Ocidente essa interpretação. E aí, né, várias outras correntes do pensamento foram adotando esse pensamento e vendo que faz sentido, porque quando eu estou aplicando passe em alguém, o centro de força, então, ele vai captar essa carga energética, vai encaminhar para os plexos, né, que são as terminações perispiríticas que se comunicam com os nossos sistemas, né, que vai se comunicar com a nossa medula espinhal, que vai irradiar essa vibração para a nossa corrente sanguínea, e aí sim vai fazer, né, essa energia do passe correr nas nossas veias, literalmente. Vai correr no nosso organismo, vai tonificar a nossa estrutura física, nos dando, então, vitalidade. Então, esse é o papel do passe, e quando a gente pensa no papel da glândula pineal, é a partir do coronário, que é o centro maior de captação de energia magnética, ele vai captar isso passa, essa vibração passa pela glândula pineal, né, que vai traduzir essa captação de energia, fazendo aquela troca, né, aquele processo de energia eletromagnética em energia físico-química, né, em produção físico-química, distribuindo isso para todo o nosso sistema endócrino, distribuindo isso para o nosso sistema nervoso, né? Então, é isso que funciona. Então, por isso que passe tem cura, né? Cura. Por isso que irradiação pelo pensamento pode também curar. Por isso que cirurgia presencial à distância tem o seu benefício. Porque nós estamos falando de uma atuação magnética que vai interagir com o nosso corpo magnético, o nosso perispírito, que está em comunicação direta com o nosso corpo físico, né? E aí existe uma relação entre essas glândulas endócrinas, então, aí eu já não falo só da pineal, nós estamos falando de todas as nossas glândulas, aí a gente tem as tireoides, paratireoides, né? Nós temos a pineal regendo tudo isso, a pituitária, pâncreas, tudo. Então, todo esse sistema ele tem uma interação com os nossos centros de força. Então, glândulas são órgãos que têm como característica a produção de secreções que são chamadas aí hormônios. As glândulas que lançam seu produto diretamente na corrente sanguínea são chamadas de glândulas endócrinas. Então, quando lança o produto através da superfície do corpo, no interior dos órgãos, são glândulas exógenas, né? Então, são as lágrimas, salivas. Então, essas glândulas, elas são aí as endócrinas, a hipófise, epífise, tireoide, paratireoide, adrenais, suprarrenais, duodeno, pâncreas, ovário, testículos. Então, cada centro de força está associado aí, que eles falam de chakra, mas são os nossos centros de força, associado a uma glândula. Então, tem o coronário, que está relacionado à epífise ou à pineal. A epífise era um termo mais antigo, hoje não se fala muito epífise, fala-se pineal. O frontal com a hipófise, o laríngeo com a tireoide, o cardíaco com o timo, gástrico com o pâncreas, o esplênico com as suprarrenais,
o básico com as gônadas. Então, cada centro de força associado a uma glândula e um plexo nervoso principal. Então, esses plexos nervosos são aqueles que eu mostrei lá atrás. Então, vamos pensar na questão de saúde mental, né? A gente vai ver o André Luiz nos falando que a glândula pineal é a glândula da vida mental, né? Então, ela acorda no organismo do homem, na puberdade, as forças criadoras, e em seguida continua a funcionar. Então, lá atrás, os endocrinologistas, né, o Júpiter talvez não vai concordar com isso, porque eu não sou endocrinologista, só a informação que eu tenho. Antigamente, os endocrinologistas falavam, né, eles tinham um entendimento de que a pineal funcionava inicialmente para o desenvolvimento da puberdade, e depois ela não tinha uma função tão importante. Foi lá atrás, né? E o tempo foi avançando e aí mais foi se descobrindo com relação à glândula. Então, o neurologista comum não a conhece bem. Isso é o que dizia André Luiz, né? O psiquiatra devassar-lhe-á mais tarde os segredos, né? Então, a glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e expressões na esfera emocional. Então, tem também um impacto, uma relação aí com a esfera emocional. Tanto é prova, né, de que a psiquiatria, né, a psicologia, estudando aí os casos, tende a dizer que aquelas pessoas que dormem menos, que trabalham à noite, né, por exemplo, têm uma tendência muito maior à depressão e ansiedade, né? Por quê? Porque regula diferente o organismo. E aí essas sensações e expressões na esfera emocional ficam prejudicadas, tá? A coloração da epífise ou da pineal, semelhante a um pequenino sol azulado, né? Mantendo-se em seu campo, aí pensando na função endócrina, né? Seu campo de atração magnética, todas as demais, né? Desde a hipófise à região dos ovários, como o nosso astro de vida. Então, aqui a gente vê o André Luiz, ele dando em Missionários da Luz uma referência e valorizando bastante, né, o papel da glândula pineal. Então, como tendo um papel aí de atração magnética a todas as demais. Por quê? Porque eu recebo o passe lá pelo chakra... gente do céu. Chakra do coronário, né? E aí ele irradia para os demais centros de força, né? Muita coisa, às vezes dá um branco, né? A glândula pineal, ela então conserva uma ascendência em todo o nosso sistema endócrino, né? Sob sua direção, efetuam-se os suprimentos de energia. Olha só, quando a gente fala suprimento de energia, abastecer mesmo a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Então, é interessante essa citação também do André Luiz, né? Então, a glândula pineal, ela tem uma ascendência sobre o sistema endócrino e aí supre de energia todos os outros, né? Então, a epífise, a hipófise, a tireoide, pensando no perispírito, as paratireoides, o timo, suprarrenais, pâncreas, as bolsas genésicas, caracterizavam-se perfeitas sobre o fundo vivo dos centros perispirituais, que se combinavam uns com os outros em sutilíssimas ramificações nervosas, singularmente ajustadas através dos plexos. Então, aqui é uma narração dele, vendo todo o sistema endócrino, né? Então, singularmente ajustados através dos plexos, emitindo cada centro irradiações próprias, constituindo-se o conjunto num todo harmônico que nos impelia a contemplação estática. Então, aqui a gente vê o funcionamento perfeito desse sistema endócrino em interação aí com o nosso corpo perispiritual. Então, é nela, na epífise, dizer, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. O que isso quer dizer? Nós temos a nossa glândula pineal, a glândula da mediunidade, né? Da percepção aclarada da realidade, que é o mundo espiritual,
porém dorme embrionário em nós. Por quê? Porque muitos de nós ainda meditamos pouco, né? Paramos pouco para elevar o nosso pensamento. E aí, consequentemente, a gente trabalha menos a nossa glândula pineal, né? Então, os exercícios de visualizações, as preces, as meditações, o trabalho mediúnico, são atividades que expandem a nossa percepção. Então, vocês têm um grupo mediúnico, nós temos a colega de vocês que faz o registro das reuniões mediúnicas. Independente disso, se nós fizermos uma leitura da comunicação dos espíritos nas reuniões mediúnicas, nós vamos perceber que eu acho que não tem mestrado que se equipare, não tem doutorado que se equipare a uma reunião mediúnica, a tudo aquilo que se pode aprender em uma única reunião mediúnica. Porque nós estamos falando das percepções dos médiuns, nós estamos falando de processos fisiológicos durante a mediunidade, nós estamos falando da ligação, interação do mundo físico e o mundo espiritual, nós estamos falando de um laboratório do mundo invisível, né? A atuação magnética dos espíritos durante uma reunião mediúnica, nós estamos falando de trabalhos de cura e cirurgia a nível perispiritual nos encarnados e nos desencarnados, e sem contar num grande tratado de moral, né, de ética, de evolução, que nós temos uma evangelização durante uma reunião mediúnica com a mensagem dos espíritos, né? Então, se a gente parar friamente para analisar o que é uma reunião mediúnica, a gente vê realmente que essa grande potência que nós temos, ela ainda dorme embrionária, porque nós poderíamos explorar muito mais isso, né? Então, se você fizer um teste e se reunir um grupo de pessoas que não são espíritas, mas são curiosas do assunto, e falar sobre uma reunião mediúnica, você vai ter muito assunto, você vai ter mais horas para fazê-los entender isso do que a própria reunião mediúnica, que durou 40 minutos, né? Então, tem muito que se estudar, né, sobre o assunto. Então, a epífise, ela começa a consolidar-se por fulcro energético de sensações sutis para a tradução e seleção dos dados mentais diversos. Então, olha aqui o André Luiz, ele explicando numa frase o processo mediúnico, porque ele está falando aqui que a pineal ela é um fulcro energético, um campo de energia que vai traduzir a seleção dos estados mentais diversos. Então, é telepatia, né? É interação espírito desencarnado com desencarnado através da reflexão do pensamento, né? Então, eu capto o pensamento de alguém, eu estou trabalhando a pineal. Eu capto o pensamento do espírito, eu estou trabalhando a pineal. Eu estou meditando, porque ele fala aqui, ó, do pensamento, da meditação, do discernimento. Então, são processos que vão fazer a nossa pineal funcionar, prenunciando as operações da mediunidade, consciente ou inconsciente, pelas quais espíritos encarnados e desencarnados, né, se consorciam uns com os outros, na mesma faixa de vibrações, né? Então, na mesma faixa de vibrações. Deixa eu voltar aqui. Para as grandes criações da ciência e da religião. Que livro que eu estava lendo? Eu estava lendo um livro vou lembrar, se lembrar. Estava lendo um livro recentemente, né? E o autor, acho que foi Leon Denis, lembrei, Leon Denis. Leon Denis, acho que é um livro que está até no site do Instituto Mediúnico, e que ele fala do Goethe, né? Que foi um grande escritor alemão, em que o Goethe fala, ele cita isso, né? O Goethe era amigo de médiuns, de algumas pessoas impressionantes, né, que eram espiritualistas ou não. E aí o Goethe fala que ele escrevia muito
conforme os sonhos que ele tinha, as noites que ele tinha, as conversas que ele tinha durante São Lúcio. Porque aí o Leon Denis vem falar assim, todo mundo, lembrando Kardec, né, que todos somos médios, todo mundo tem condições de explorar essa capacidade que a mente né, pode explorar essas potencialidades da glândula pineal. Então, hoje nós fizemos um voo sem escalas, então vou fazer uma pausa aqui para vocês comentarem. Vamos lá. Que legal, a pineal é legal, né, gente? Luciano, como é o nome da pessoa que você citou naquela ilustração dos centros de força? O Leadbeater. Como eu te passo o nome. É Lead, L-E-A-D, B. L-E-A-D? Isso. B. B. E. A. T-R, T-R, Leadbeater, alguma coisa assim. Tipo assim? Vou pesquisar. Tem um E aí. Tá. No final. Bitter. É isso mesmo. Então, pessoal, comentem. Ô, Luciano, você vai falar do doutor Sérgio Felipe, né? Meu amigo, pô. A gente tem que puxar sardinha para os amigos. Porque André Luiz fala isso, que era desconhecido da medicina. Quando eu fiz medicina 70, 60, 70, 70 na Inglaterra, eu fui para o maior centro de endocrinologia da Europa, que era o Hospital de Pós-Graduação da Universidade de Londres, e pineal lá nem existia. E lá era endócrino, não existia pineal. E o Chico Xavier tinha recebido tudo isso que você está citando aí. Foi na década de 80, para o fim da década de 80, que um brasileiro, o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, desvendou tudo isso. Então, o Sérgio Felipe botou o nome dele na história da medicina. Os trabalhos dele. E olha que o Chico foi... Eu nunca tinha lido isso aí. Ali, passei batido. Você pensou ali que o André Luiz fala que um psiquiatra. Pode olhar lá. Sim, é isso mesmo. E o Sérgio Felipe de Oliveira é psiquiatra. E ele é um pesquisador de grande porte, mas, na realidade, ele fala brincando que o pai dele deu para ele um cavalo de Troia. O pai dele deu uma rede de hospitais psiquiátricos, no tempo ainda que a psiquiatria tinha que amarrar os caras. Tá? E ele falou assim que ele quase ele queria ser filho do papai, o papai rico, dono de um monte de hospitais, ele queria e de uma hora para outra caiu no colo dele uma rede de hospitais psiquiátricos. E eu em um dos anos aí, quando ele estava começando a estudar, nós fizemos um encontro de endócrino, não sei o que lá, dentro da USP, ali no INCOR. INCOR não. Eu estava andando nos corredores lá e tinha um cartaz assim: convidamos todos para quarta-feira às 20 horas na sala tal estudar Kardec. Eu comentei com o cara que estava do meu lado: quem será esse louco aí, bicho? Esse cara, vão matar esse cara, vão levar para a fogueira. Era ele. Ele fazia uma pós-graduação no Maringá, né, Juteiro? Não, ele tinha que vir a Maringá, porque quando ele estava defendendo a tese dele, né, da pineal, a defesa de tese dele foi sobre a pineal, provando que não tinha nada de calcificação, que eram antenas parabólicas, que ele chama de cebolão, uma cebola cortada ao meio, virada para cima, que aquelas folhas da cebola nada são mais do que antenas gigantescas.
que captam somente uma coisa, pensamento. Ele fez umas experiências mostrando que a pineal não recebe nenhum outro tipo de onda. Não entra ali onda de rádio, raio-x, ultravioleta, infravermelho, nada. Do espectro todo, nada. Só acata pensamento. Daí se chamar a glândula da mediunidade. O André Luiz tinha dito isso. E o Sérgio Felipe é espírita. O Sérgio Felipe é um gênio. Ele é taquipsíquico, né? Se ele tivesse aqui conosco, eu já tinha bagunçado tudo isso aqui. Porque ele fala 1000 palavras por segundo e é difícil você acompanhar o pensamento. Agora não, agora ele está calmo, vocês podem acessar. Ele tem aí trabalhos muito bonitos, muito bonitos. Mas é tudo isso que você está falando. Então, ele vinha a Maringá e daí a gente ficava assessorando ele, porque não tinha com quem ficar, ninguém conhecia ele. Não, ele descia. Maringá não tinha um aeroporto que descia. Ele descia em Londrina, ia de carro com um amigo para Maringá, porque o neuroanatomista tinha feito um contrato de 2 anos com a UEM, a Universidade de Maringá. Então, ele ficava tão ansioso que ele não esperava o cara ir para São Paulo. Ele vinha atrás do orientador da tese. O orientador da tese era um professor neuroanatomista, fazia neuroanatomia. Então, por isso que ele vinha a Maringá. E ele foi convidado para fazer palestras em Londrina. Ele fez várias palestras no nosso lar. E nós levávamos ele para jantar depois. E aí a gente ficava até tarde da noite, ele contando toda a luta que ele teve que enfrentar, né? Não foi fácil. E era jovem naquela época, ele fez aniversário uma vez aqui, acho que ele fez 40 anos aqui, né? Ele era um cara jovem, e ele era um cara sem papa na língua, né? Ele é um baixinho falante e fez palestra na Casa Caminho também. Imagina a veiarada de médicos famosos, neurologistas, psiquiatras de São Paulo, da USP, quando um cara começa a falar disso tudo que você está falando, na década de 80, e convida os caras para estudar Kardec, os caras queriam matar ele. Os caras só não chegavam muito dele porque ele era independente. Olha só o que é. Ele era um cara que tinha sua independência econômica, que era muito educado, e viajava para o mundo inteiro. Então, porque se ele fosse que nem nós assim, passavam por cima. Ele contava para nós, passavam por cima. Mas os caras não batiam com ele, não. E ele hoje, a última vez que eu conversei com ele, eu contei para vocês que o pessoal de Buenos Aires se apaixonou por ele e ele viajava muito para Buenos Aires para falar de pineal. Passa a palavra. Muito bom, antes de alguém falar, lembrar aí do Sérgio Felipe. Eu só não falei por tempo mesmo, mas com certeza é extraordinário estudar e conhecer o trabalho dele. Então, tem o site do Uniespírito, quem puder pesquise. No YouTube também tem vídeos, tem palestras, né? Ele tem alguns cursos que ele tem feito hoje, não mais sobre a pineal, mas ele tem alguns cursos interessantes para essa questão da integração, né? da saúde e espiritualidade. Então, ele tem falado muito sobre isso atualmente, então vale a pena conhecer. Né? Quem não conhece, vale a pena ler os livros, conhecer. Né? Quem mais? Eu já descobri quem é aqui, Luciano. Ele é aluno do Krishnamurti. Sim, sim. Incrível, ótimo. Já baixei o livro dele aqui. Muito bom, Lid Vitor. Dúvidas? Os microfones estão todos ligados, gente. Só apertar aí o dedinho. Quer que eu cutuco o Pedrinho? Fernanda? Marluz?
Carol, tá todo mundo quieto, Lu. Eu Carol. vou ter que digerir esse assunto, hein? É denso. Eu vou falar alguma coisa. Eu ia falar exatamente, né, isso, que a complexidade, né, de uma reunião mediúnica, com tudo isso que nós estamos estudando, né, eu acho que dá uns 6 meses de discussão se nós formos entrar no mérito desde antes dos encarnados chegarem até depois que eles saem, né? Tudo o que acontece numa reunião mediúnica e o trabalho que deve dar para a espiritualidade organizar tudo isso, né? E às vezes a gente entra lá pensando na conta do banco, no não sei quem que me fechou no trânsito, né? E não dá o nosso 100% numa reunião mediúnica que envolve tudo isso, né? Então, é de uma beleza, e mais ainda, a reunião mediúnica é feita para nós, né? E nós não vamos só fisicamente, não vamos espiritualmente na reunião, né? Então, todo o passe magnético, a responsabilidade de nós, como Júpiter fala, adentrarmos a aura da pessoa, né? Podendo, ao invés de auxiliar, prejudicar, né? Interferir de uma forma não correta, né? Então, tudo isso, todo esse conhecimento nos dá uma responsabilidade e uma visão completamente diferente, né? de todo esse convívio num centro espírita, né? Como um todo, que isso se expande para a nossa vida fora do centro espírita também, né? Então, é muito bonito e muito elucidador esses aspectos que você coloca, da pineal, porque é uma ciência, pelo que a gente vê, recente, né? O conhecimento da pineal, em termos de humanidade, nós estamos nem chegamos na infância ainda, né? Nós estamos quase gatinhando no conhecimento dessa glândula, mas estamos no momento certo, que nós estamos saindo da materialidade para a espiritualidade. Então, esse é o momento realmente de entender como ela funciona, né? Tanto é que os livros que foram escritos passaram em branco, porque ninguém conseguia cientificamente sustentar o que era dito, né? Mas legal, muito bacana, muito bacana. Obrigado pelo conhecimento. Ô, Fernando, e Pois não. Sérgio Felipe chega a dizer que para os processos obsessivos, a única coisa que ajuda é a bioenergia, que é o passe, porque ele fala que a pineal tem túneis, que a pineal tem os canais por dentro dela, túneis, e que a pineal dos médiuns, pelo menos anatomicamente, ele já classificou como diferente das outras pessoas. Médium ostensivo, né? Eu uso bastante isso na clínica lá, porque eu acho que, para mim, o dependente químico é um médium atormentado, um processo obsessivo. E os meninos lá, a nossa prática é de que eles se sentem muito bem pelo passe. O passe, o pessoal da Casa do Caminho me ajudou antes da pandemia, sempre iam comigo no sábado. Desde 2010. Durante anos foram comigo. O pessoal do nosso lar, na sexta, continua indo lá. O Léo vai lá às 9 horas da sexta. E eu converso com alguns, quando eles estão num processo muito perturbador, o passe sem conhecimento, né? E não são espíritas, não. Espírita sempre tem um ou dois, em 30 tem um espírita ou dois. Espírita meio assim, sabe? Meio meia boca assim. A maioria é católico e evangélico. E eles registram o quanto eles se sentem bem no passe, tomando o passe e logo após o passe. E o Dr. Sérgio Felipe fala dos canais e que, quando existe um processo obsessivo,
a única energia que pode ajudar é a energia, a bioenergia, que ele chama. Outra coisa, pessoal, só uma curiosidade muito bonita, viu? O Agostinho, esposo da Lucinha, da Casa do Caminho, durante um tempo, ele fez um trabalho de ordenhar vacas de madrugada, provando que elas têm uma quantidade muito maior de melatonina, e esse leite seria dirigido para a mamadeira de crianças com dificuldade de sono, e resolvia o problema de maneira muito legal. Então, nós vamos chegar num ponto, né, e nós vamos ter leite com melatonina. Por quê? Simplesmente porque essa vaca foi ordenhada e ele estudava quais eram os melhores horários, né? Ele acabou não me dizendo, mas eles ordenhavam 1h da manhã, 2, 3, 4, iam pesquisando para saber qual é o horário que tinha mais melatonina para usar em crianças, a mamadeira de crianças que estavam com dificuldade de dormir, do sono. Agostinho, lá da Casa do Caminho, pessoal. O Agostinho não... Não, ela que é a Agostinha. O Agostinho casado com a Agostinha. Não. É Lucinha e Agostinho. Junto ele fala Lucinho e Agostinha, que é troca. Alguém mais? Ô, Júpiter, e outra coisa, não confundir melatonina com melanina, né? Melanina tá na pele, que... Melanina eu tenho. E melatonina eu devo produzir pouco, porque sou uma porta. A minha pineal deve ser um trisco. Não. Eu achei interessante o comentário do Fernando, quando ele fala de repente, a gente não... Em outras palavras, ele fala da gente não valorizar ou dar a devida atenção que se deve a uma reunião mediúnica, né? Isso me lembra quando a gente ouve uma música clássica, né? Um Beethoven, Mozart, Rossini, alguém, que fala assim, essa é uma musiquinha, né? Se a gente for analisar o que tem aquela musiquinha, né, a gente vai ver o quanto isso é amplo, né, o quanto é vasto. E a mediunidade ela é assim também, né? Por isso a proposta e a minha defesa sempre em falar que mediunidade é algo que a gente tem que estudar sempre. É impossível nós trabalharmos com mediunidade e não estudarmos mediunidade, né? É impossível nós falarmos de fenômeno mediúnico e não estudarmos tudo isso que cerca o fenômeno mediúnico, né? Nós estamos aqui falando só de uma parte do processo, né? Que é a glândula pineal e seu funcionamento. Agora, se nós formos falar de todo o entorno de um processo mediúnico, nós temos campo aí realmente... né? Então, por isso que essa atenção não precisa ser dada para o trabalho mediúnico. Eu sempre falo da importância de se avaliar no final da reunião mediúnica, avaliar o trabalho como um todo, né? Olha, como foi essa reunião mediúnica? Quais foram os aprendizados que a gente tira, do que a espiritualidade trouxe? E a gente fala da espiritualidade aqui, não é só da mensagem do espírito que falou que era o Dr. Bezerra de Menezes. Na verdade, é analisar o suicida, a mensagem que ele veio trazer, o que aquele espírito obsessor, o que o espírito em sofrimento, que ali estão, na verdade, as maiores lições, né? Então, hoje, muitos médiuns, aí, às vezes, pela dificuldade de captar a mensagem do plano espiritual, acaba trazendo aquilo que já é muito comum, né? E acaba não conseguindo se aprofundar tanto. Então, o maior aprendizado da reunião mediúnica está na mensagem dos espíritos em maior sofrimento, porque são espelhos, né? Nós nos vemos através aí dessas condições morais deploráveis nas quais esses espíritos se manifestam,
né? Eu tenho um caso interessante, né? Nós tínhamos acho que eu falei para vocês de um amigo que desencarnou e se manifestou quase que imediatamente na reunião mediúnica. Acho que não. Então eu vou contar. O Júpiter tem as histórias dele, eu estou começando a ter as minhas histórias também. Mas É muito bom, né? Luciano, isso aí é sinal de velhice. Então. Velho conta histórias, meu. Estou começando a ter história. Então, nós tínhamos um amigo que ele era vice-presidente da Casa Espírita, ele era muito dedicado, ele queria se dedicar mais, ele falava assim, quando eu me aposentar, eu vou me dedicar mais, eu vou ter mais tempo, né? Depois que eu aprendi que não pode falar que vai aposentar e vai trabalhar mais, porque isso não é regra. E aí, ele teve que se mudou de cidade, ele estava no interior de São Paulo, ele teve que ir para São Paulo, porque não conseguia. Aconteceu um problema com ele, perdeu um emprego aqui na região, foi para São Paulo. E aí ele uma vez participou de uma reunião do grupo nosso, não era o que ele trabalhava com a gente, mas era um outro grupo mediúnico. E aí o espírito mentor falou assim com ele, porque ele estava trabalhando em São Paulo de entregar flores, né? Então, ele tinha uma fiorina e entregava flores lá para uma floricultura. Aí o espírito falou assim, a gente não entende a lição dos espíritos. O espírito falou assim, então você está trabalhando, entregando flores? Ele falou, estou entregando flores, né? E aí o espírito falou assim, então, logo, logo você vai trabalhar com flores muito mais bonitas do que essa. Se alguém te disser, Júpiter, se alguém te disser que você vai trabalhar com a medicina mais avançada. Então, aí, né? Ele continuou trabalhando, aí passou umas 3 semanas, eu coordenava uma reunião mediúnica de domingo à noite. Foi tão engraçado, assim, interessante, né? Engraçado não, foi interessante que a gente foi apagar a luz assim da sala da reunião, falei, não apaga a luz, tem alguma coisa errada aqui, desse jeito. Aí a pessoa falou, tá louco, né? Todo mundo aqui, tá faltando ninguém, que tá errado. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada aqui. E aí ninguém sabia o que era, eu também não sabia. E aí eu não consegui saber o que estava errado, apagar a luz, né? E eu não consegui entrar em transe mediúnico de jeito nenhum. Então, tem alguma coisa errada mesmo, né? Consigo me concentrar. E os médiuns foram se manifestando, tudo. E esse nosso amigo, ele era muito apegado à família, extremamente apegado à família. De repente, né, uma médium, um colega nossa, recebe um espírito que estava num processo de perturbação, porque não admitia que havia desencarnado. E ele dizia, eu não acredito o que aconteceu comigo, eu tenho minha filha, eu tenho minha esposa, eu tenho minha casa. Ele não se conformava com isso. E sem contar que uma coisa que ele sempre dizia é que a primeira coisa que ele fizesse quando morresse ia ser ir para o centro espírita. E foi exatamente o que ele fez. A reunião começou 8 horas, eu com essa dúvida, quando deu 8h20, 8h25, o espírito se manifestou. Quando era 8h30, e ele ainda se comunicando, bateram na porta do centro espírita para avisar que ele tinha morrido. Ele morreu às 8h20. Infarto fulminante. Então, eu sempre falo, tem um livro do Camille Flammarion que ele fala a morte e os seus mistérios, lembrei. São 3 livros. Quem puder ler, que é fantástico. Ele investiga esses casos de pessoas que morreram e se comunicaram, e ele tem uma cronologia que é muito interessante. Tem espíritos que se manifestaram imediatamente na hora que morreram. E conta a história de uma mulher que trabalhava de governanta numa casa de um francês, e o homem falava assim, ele gostava de assustar a mulher, falava, assim que eu desencarnar, que eu morrer, eu vou te assustar.
E um dia ela levou um susto e não viu ele por perto. Foi para o quarto dele ver e ele estava morto, ainda com o corpo quente, dizia no relato. Então, não vou mais falar dessas histórias, não. Moro sozinho. Mas, quando nós falamos das manifestações espirituais, quando nós falamos desse laboratório do mundo invisível, isso é coisa para se estudar sempre, né? Então, quando a gente fala do passe, por que a gente faz assim, introdução um pouco mais profunda, né, para a gente entender a pineal, o chakra coronário, porque ali a usina de maior produção de energia, né, do magnetismo, da onde a gente recebe a maior carga fluídica do plano superior. E aí, se a gente não se sintoniza, olha que interessante, e aí o autocuidado que a gente tem que falar com as pessoas que estão na casa espírita, com o frequentador lá. Se você não orar, se você não meditar, se você não elevar o teu pensamento, essa tua glândula, né, já bem simplesinho para as pessoas entenderem, né, prático para as pessoas entenderem, essa glândula não vai captar as vibrações do plano superior. E assim você não tem sintonia com o plano superior. É difícil você entrar em circuito fechado, mediúnico ou mental, de uma ligação mental com a espiritualidade superior, se nós estamos numa carga de vibração baixa, se nós não nos concentramos. A gente vê em desenvolvimento mediúnico médiuns que são médiuns ostensivos e não conseguem entrar em transe mediúnico, não conseguem dar a passividade, como se fala, porque ele está ansioso. Olha que interessante. Porque ele está preocupado. Ou seja, ele não eleva o pensamento, ele rebaixa o seu pensamento. Pensando assim, será que sou eu? Será que não sou eu? Será que se o Júpiter vê isso aqui, será que eu estou fazendo errado? Será que... E aí ele não consegue entrar em sintonia com o plano superior. Então, quando a gente orienta o público na casa espírita a essa questão do autocuidado, elevar o seu pensamento, a gente consegue explicar melhor como que é a aproximação da espiritualidade, né? E que isso deve ser feito. Isso deve ser feito o tempo inteiro, né? Sempre que possível. Não tomar pensamentos negativos, angústia, faz uma prece. Não consigo fazer uma prece. Então, uma coisa que eu costumo dizer, às vezes as pessoas têm maior dificuldade. Então, você vai para um canto qualquer, mentaliza o momento mais feliz que você teve na sua vida. Mais feliz. Né? Foi quando eu vi meu filho nascer. Né? Foi quando eu dei um abraço na minha mãe depois de 10 anos que eu não via ela. Então, você traz essa memória afetiva, né? E aí você dá um significado para isso nesse momento agora. Né? Então, você lembra da tua conquista mais importante, aquilo que deu mais certo na sua vida, e aí isso vai dar sustentação para você enfrentar um momento difícil. Isso vai dar suporte para você conseguir enfrentar um momento difícil e aí você consegue elevar o seu pensamento. Se nesse momento que você tem essa mentalização, você sente, você consegue reviver essa emoção de novo, você pode falar só uma coisa: graças a Deus que isso aconteceu na minha vida. Existe uma prece mais poderosa do que um graças a Deus? Não existe. Pronto. Né? Porque Jesus nos ensinou a orar. Né? Mas, às vezes, a gente não consegue. A gente não consegue rezar o Pai Nosso como ele deve ser. Então, a gente agradece a Deus. A gratidão ela é uma vibração poderosíssima. O reconhecimento da grandeza de Deus faz com que nós saímos de um estágio evolutivo para outro. Evolutivo. Francisco Fialho escreveu um livro chamado, vou lembrar, não está nem pensando nisso, não vou lembrar. A Eterna Busca de Deus, lembrei. Nesse livro, que ele fala da humanidade
ao longo dos séculos, buscando reconhecer Deus de todas as maneiras, ele fala dos primatas que choram convulsivamente no pôr do sol. Porque ali eles percebem que a potência maior de luz e de referência para eles, que é o sol, está indo embora. E como o animal ele não tem uma memória organizada, né? Ele não entende que o sol vai voltar depois, né? Depois da noite escura, né? Isso para ele é assustador. Então ele perde essa referência. Ele reconhece que existe algo maior, que é a luz que aquece o coração dele, que é a luz que norteia a jornada dele, mesmo que inconscientemente. E se deprime quando essa luz se apaga, e se alegra quando essa luz volta. Então, é essa a eterna busca de Deus que o Francisco Fialho disse, que a nossa busca é encontrar a luz nas trevas, reconhecendo que a luz é a manifestação de Deus, e ela se manifesta na nossa vida. E a partir dessa manifestação da luz, nós nos reconhecemos. Por quê? Porque o Espírito é uma centelha divina, é um feixe de luz que Deus multiplicou no universo, né? Então, nós somos filhos da luz. Então, quando nós estamos na reunião mediúnica, nós estamos fazendo o quê? Iluminando consciências. Nós estamos trazendo luz nas trevas, que é um mundo de provas e expiações. Nós estamos iluminando as regiões mais inferiores do nosso orbe terrestre. Nós estamos indo às regiões onde há choro e ranger de dentes, onde disse Jesus. Nós estamos indo com o clarão dos melhores sentimentos, iluminar aqueles que estão em trevas, os suicidas, os drogaditos, que se enganaram nas ilusões da vida. Nós estamos levando luz àqueles que escureceram a jornada com as próprias amarguras. Quando nós vamos ver Camilo Castelo Branco dizendo em Memórias do Suicida, ouvindo um amigo lhe dizer em Memórias do Suicida, meu irmão, né, porque ele andava de preto, né, você escureceu a sua vida. Então, o suicídio ele foi uma consequência da escuridão que você pintou na sua alma. Então, é isso o grande propósito da reunião mediúnica. O grande trabalho que nós fazemos na Câmara de Paz, quando nós estendemos a mão para o outro e das nossas mãos saem raios de luz que vão atingir a aura, o coração, o espírito daquele que está na nossa frente, né? Que está pedindo misericórdia de Deus, que está pedindo piedade de Deus porque ele sofre, porque ele se angustia, né? E nós estamos naquele momento na Câmara de Paz como se nós estivéssemos lá no Monte das Oliveiras a ouvir Jesus dizer das bem-aventuranças. Aquele momento, a Câmara de Paz para mim é aquilo. Bem-aventurados os que sofrem, os mansos, os pacíficos, porque eles serão reconhecidos, eles serão exaltados, né? Eles serão vistos, e o passe é o momento em que a gente consegue deixar essa carga das bem-aventuranças. Eu sofro, eu passo por provas, por expiações, mas eu sou um bem-aventurado, porque eu estou nesse momento, né, nesse monte das oliveiras, eu estou junto com Jesus ali, em oração, recebendo dele, através da mão dos passistas, as melhores vibrações, para que eu consiga sair da casa espírita melhor do que quando eu cheguei, porque Deus me ama, eu sou filho de Deus e nasci para ser feliz. Foi ou não, gente? Ô, Lúcia, não foi você, não. Não. Ai, mas eu estou falando. Você deixou todo mundo com o olho sem piscar. Que delícia de ouvir, Lu. Ser médium é uma coisa bem, né? Eu dizer que não é uma coisa fácil, não, né? Eu tenho uma mediunidade bem ostensiva, assim, sabe? A nossa reunião é na terça-feira. Tem dia que eu começo já a sofrer no sábado, domingo. Sim. Difícil. Às vezes, de eu ter que... Eu junto fazer eu deitar. Eu não gosto de deitar, eu não gosto de dormir, né? Eu sou chata para dormir pra caçamba. E aí, eu tenho que deitar e descansar, porque senão eu não aguento chegar na medida. E então, os espíritos que tá... terça-feira mesmo teve um, assim, terrível.
Depois que o espírito foi embora, me deu um desespero. Eu fiquei, nossa Senhora, foi super... E interessante que o Fernando ficou do meu lado, aplicando passe, e eu sentia que ele estava... que vinha uma vibração aqui, eu não sabia que era o Fernando. Era uma vibração, assim, que como se fosse um vento, para dar uma brisa, sabe? E aí o Fernando disse que começou a bocejar muito, né, Fernando? Foi alguma coisa assim, depois que ele falou, né? Então, é uma coisa, assim, difícil. Para mim, eu não tenho estrutura. Eu estou pedindo médios homens lá. Vou levar um rapaz agora, convidei ele. O Ney conhece ele, uma pessoa muito bacana, porque o espírito ficou bravo. A Adriana, ela grava tudo, né? Porque eu não tinha estrutura de garganta para falar o tom de voz dele. Para você ter ideia, eu vi ele saindo da terra. Ele saiu do centro da terra. E era um monstro de grande. Ele tinha, assim, uns 5, 6 metros de altura. Uma voz arrebentou com a minha garganta. Eu não tenho garganta para receber aquele tipo de... E o médium que recebe sempre esses espíritos, dentista amigo nosso que não está indo, o Wander. Ele tem uma estrutura, porque a estrutura de uma mulher não é para esse tipo de espírito. Podia ser para um... O espírito não tem sexo, mas vamos dizer que se fosse um espírito feminino, sofredor. Mas aquele tipo lá, nossa, me arrebentou. Mas me arrebentou. E eu fiquei 2 dias mal. 2 dias. Eu sou muito elétrica para trabalhar, mas isso me derrubou. Derrubou. Eu fui assim para lá de um jeito, e ele era muito grande. Parecia que ele era de pedra. E ele sai, já fui assim, ir lá, no lugar lá horroroso, né? A gente vai. É porque a gente sabe que está bem acompanhado, né? Mas sair do chão, como eu vi, como se fosse assim de noite, tinha uma luminosidade, ele... monstro. Ele saiu do centro da Terra. Tá? Ele saiu do centro da Terra. Nas profundezas do planeta. Foi feio isso. Então, Fernando, isso que você, Fernando, Luciano, isso que você falou aí, belíssimamente inspirado, né? É a noção que eu tenho de reunião mediúnica. Eu inventei para o Delcio que a minha semana começa na terça. A nossa reunião é na terça. Que para todo mundo a semana começa na segunda. E para mim começa na terça. A Tânia sofre quando tem espíritos desse porte para se comunicar, né? Mas também depois ela recebe, às vezes, espíritos trazem mensagens, espíritos familiares, espíritos trabalhadores, e um alívio. E sente um alívio muito grande, né? O que eu digo é que os médiums de mediunidade ostensiva, que trabalham em reunião mediúnica, se preparando para a reunião de desobsessão, primeiro, eles, como você falou, eles têm que estudarem mais. Segundo, eles têm que ser cercados de cuidados. O Divaldo tem um texto sobre isso. O médium ostensivo, quando passa a reunião, passa de simples orientação de espíritos, né, para desobsessão, a pequena amostra, por exemplo, disso que a Tânia está falando, as reuniões de desobsessão que a gente almeja chegar, o grupo desarmoniza e para, aí o grupo se equilibra e dá um passo à frente. Os médiums, eles devem ser, como é que vamos dizer, acolhidos por nós, né? Mas eles devem entender que eles estão a caminho de um mediunato.
Não é só o Chico Na próxima encarnação. Sim, mas é o que eu estou falando. Nos próximos 1000 anos. O Chico chegou no mediunato. E os médiuns que estão conosco, eles não se dão conta da beleza, da grandeza, da importância, da gravidade, do compromisso que é uma reunião mediúnica de séria, com objetivos que você descreveu muito bem, né? É quando a luz chega perto desses espíritos em grande... Eu fico muito... Quando eu converso com eles, a equipe espiritual me deixa o coração muito mole e eu me compadeço do sofrimento de espíritos em processos de vingança, espíritos em processos de agressão, né? Porque eles estão em grande dor. E a reunião mediúnica realmente é um farol que a equipe espiritual está proporcionando para eles. E nós entramos ali como aprendizes, simples aprendizes, né? Mas, graças a Deus, a gente tem já a nossa parcela de colaboração, por mínima que seja. A gente tem que entender, 99% do trabalho é da equipe espiritual. Mas nós estamos já nesse aprendizado, como aprendizes, eu acho que a gente é bem-aventurado. Com certeza. Obrigada, Lu, mais uma vez. Bom demais esse estudo. Está fazendo muita diferença na nossa caminhada, esse estudo, Lu. Não tem como, é só gratidão. Eu vou parar aqui a gravação.